Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Londrina, no Paraná, Três Rios, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, tomaram as ruas do centro da cidade numa grande passeata. Foram mais de 4 horas de caminhada pacífica, até que um grupo pequeno de manifestantes partiu para o vandalismo. A repórter Beth Luquezzi acompanhou tudo do Globocop. Beth, boa noite. Qual é a situação no Rio de Janeiro agora? Olá, Cristiane. Boa noite a todos. Neste momento, a tropa do Batalhão de Choque da Polícia Militar está em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e vai ficar ali durante toda a madrugada por questões de segurança. Neste momento também, policiais civis periciam o prédio para avaliar os estragos causados ao patrimônio. O prédio da Assembleia, chamado de Palácio Tiradentes, é histórico, da década de 20. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota informando que considera legítimo o direito de as pessoas protestarem contra o que acham correto no governo e afirmou ainda que está disposta a dialogar com manifestantes, mas que até agora nenhuma liderança do movimento se apresentou para negociar. Já o governo do estado informou que não vai se pronunciar. Aqui do alto do Globocop, nós acompanhamos toda a manifestação, que começou com uma grande passeata pacífica que encheu a avenida de muitas bandeiras num clima de muita tranquilidade. Vamos ver a reportagem. Os primeiros manifestantes começaram a chegar à Igreja da Candelária, no centro do Rio, por volta das 4 da tarde. A maioria jovens estudantes. Cantando, eles convocavam para o protesto quem passava pelas ruas. E pessoas que acompanhavam a movimentação do alto dos prédios. Os grupos protestavam contra aumentos das passagens de ônibus e do custo de vida e pediam mais investimentos em saúde e educação. Todo mundo aqui estuda junto. A gente achou super interessante a gente expor nossa insatisfação com o que está acontecendo nessa passeata e por isso a gente está aqui, assim como a maioria dos jovens que estão aqui hoje. Outros diziam que eram contra a corrupção. Tudo que está errado, a corrupção, a grana gastada nos estádios, essa Copa, a grana absurda e a galera passa fome no país. Às 5h30 da tarde, os manifestantes saíram em passeata, pacificamente. Algumas pessoas distribuíam flores. Sem violência, tudo fica mais tranquilo, né? Com paz, tudo vai bem. O que mais impressiona neste protesto é que muitas pessoas usam a cor branca. Aqui do alto, o movimento, uma imagem muito bonita de se ver. A multidão tomou a Avenida Rio Branco, uma das principais do centro do Rio. Eram cerca de 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. A maioria se dizia sem partido político. Bandeiras partidárias só eram vistas em pontos isolados. Muitos manifestantes criticavam o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes. A polícia acompanhou toda a passeata. O trajeto de pouco mais de 1 quilômetro foi feito sem que houvesse qualquer confronto. Depois dessa manifestação pacífica que vocês acabaram de ver, que durou 4 horas, uma minoria radical começou uma onda de destruição e vandalismo no centro do Rio. O tumulto começou quando um grupo de cerca de 300 pessoas seguiu para a Assembleia Legislativa do Rio. Essas imagens, feitas com um telefone celular, mostram o momento em que o edifício começou a ser depredado. Os policiais estão na escadaria da Assembleia. Os manifestantes avançam em direção a eles, atirando objetos, empurrando grades. Acuados, os PMs recuam e entram no prédio. Um coquetel Molotov foi atirado contra o prédio. A galera atacou coquetel molotov, bomba, cabeção de negro, fogos, invadiram, tentaram invadir pelo menos a Alerj. E, meu irmão, gás tá maior tumulto lá atrás, mano. 72 PMs ficaram presos dentro da Alerj e 20 estavam feridos. A região no entorno da Assembleia virou uma praça de guerra. Os manifestantes atiravam pedras contra os policiais militares e passaram a atear fogo em tudo o que viam pela frente. Carros foram incendiados. Agências bancárias totalmente destruídas. No meio da confusão, um policial deu tiros para o alto. Enquanto cerca de 100 pessoas continuavam com as cenas de vandalismo, uma multidão em volta assistia e pedia paz.
Não à violência. Esse patrimônio também é nosso. Parem com isso, diziam os manifestantes. Meia dúzia não é mais meia dúzia. Fui lá no meio deles, todos pegando coco e pau, vieram preparados para provocar e desmoralizar o nosso movimento. Não nos representa. Alguns manifestantes ficaram feridos. Os feridos vieram para esse hospital no centro da cidade. Alguns tiveram ferimentos provocados por balas de borracha ou por pedras. 2 manifestantes foram atingidos por armas de fogo, um na perna e outro no ombro. Mas a confusão continuava na Assembleia. Um jovem invadiu uma das salas do prédio pela janela e outro coquetel molotov foi atirado. Quem participava do protesto de forma pacífica se revoltou. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir o que a gente quer. A gente precisa lutar muito, mas é uma luta pacífica. Não é destruindo a cidade que a gente quer ver bem que a gente vai conseguir alguma coisa. Quase 3 horas depois do início da violência, 80 homens do Batalhão de Choque e 20 do Batalhão de Cães fizeram cerco à Assembleia Legislativa. Em dezenas de carros, dispararam bombas de efeito moral. Os manifestantes, que 10 minutos antes ainda atiravam pedras contra o prédio, correram em fuga. 10 pessoas foram presas. Nós voltamos a falar ao vivo do Globocop, que sobrevoa o centro do Rio. E você vai ver agora imagens gravadas há pouco. Essas imagens mostram o hall de entrada da Assembleia Legislativa do Rio, com muitos extintores pelo chão, tudo muito revirado, cheio de pedras jogadas pelos manifestantes, vidros quebrados, e passou para 7 o número de feridos no tumulto, 3 deles por armas de fogo. Cristiane. Obrigada, Beth. São Paulo também teve uma grande manifestação pacífica e depois tumulto provocado por um pequeno grupo na frente do Palácio dos Bandeirantes. A gente vai ver como é que está a situação agora na capital paulista, ao vivo, com o repórter César Galvão. César. Cristiane, o protesto em São Paulo dura mais de 8 horas. Neste momento, um grupo pequeno de pessoas está diante de uma das portarias do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. A gente observa que eles estão sentados, há uma pequena fogueira ali e agora a situação é bem mais calma. Depois de 6 horas de protesto pacífico, houve um pequeno tumulto na frente do palácio. Um grupo de manifestantes tentou derrubar o portão, forçou o portão. Os policiais lançaram bombas de gás para evitar a invasão do Palácio dos Bandeirantes. Logo em seguida, os manifestantes foram em direção a alguns ônibus que passavam pela Avenida Morumbi, avenida que cruza a frente do Palácio dos Bandeirantes. Esses ônibus foram invadidos. A polícia acabou lançando bombas na rua para evitar que eles também fossem depredados. Os ônibus foram ocupados por manifestantes que abriram extintores de incêndio para tentar evitar que os ônibus saíssem daquele local. Eles serviram de barricada. O protesto foi pacífico até um certo momento. Nós vamos ver agora como é que foi o dia da manifestação na reportagem de Roberto Paiva. As avenidas que costumam ficar cheias de carros no horário de pico foram tomadas pelos manifestantes. Mais de 65 mil pessoas foram às ruas em mais um dia de protesto contra o reajuste do transporte público, que subiu de R$ 3,00 para R$ 13,20. Não é por 20 centavos, eu estou aqui por um país melhor. E para ser bem sincera, eu não uso o transporte público, mas eu acho realmente um absurdo o preço. Os manifestantes se dividiram e ocuparam vários pontos da zona sul de São Paulo, como a Avenida Faria Lima, a 23 de maio, que dá acesso ao aeroporto de Congonhas, a Marginal Pinheiros e a Ponte Estaiada, que interliga diferentes regiões da zona sul. Eu queria tanto ir embora para minha casa, estou aqui desde as 5 horas. Desde que o pessoal também não deprede nada, né? Não haja briga, violência. Eu posso ficar esperando o tempo que for necessário. Uma parte do grupo também foi para a Avenida Paulista, que chegou a ficar fechada totalmente em um dos trechos. Aqui na Avenida Eusébio Matoso, a gente vê um dos reflexos dessa manifestação. Há uma fila com dezenas de ônibus que estão parados. Acaba atrapalhando quem tem seus compromissos, entendeu? É complicado. De 1h35, gastando 3 horas para ir. Este motorista se rendeu à manifestação e foi aplaudido.
Para fugir do congestionamento, motoristas foram pela contramão. Ficar preso no trânsito é horrível, mas se é por bem, né, vamos, igual hoje, está pacífico. Se for sempre assim, o protesto é bem-vindo. No lugar da pichação, um cartaz foi colado neste ônibus. Por ordem da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar não usou balas de borracha para dispersar o protesto. De manhã, representantes do movimento se reuniram com autoridades e as duas partes firmaram compromissos para evitar a violência. No fim da noite, manifestantes foram para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Houve tumulto quando um grupo tentou invadir o palácio. Garrafas foram jogadas. O governo afirmou que 2 bombas foram jogadas contra os policiais, que tiveram que reagir com bombas de gás lacrimogênio. Tentei montar uma comissão para que fossem ouvidos, para que parasse a tentativa de entrar ao palácio. No momento que acabou estourando o portão e tentaram entrar, tivemos que usar de força para impedir essa ação deles. Você percebe que tem um grupo pacífico, a grande maioria, mas tem um grupo pequeno de arruaceiros, de baderneiros, e esse grupo que tentou entrar, e a gente não pode permitir isso. Aos poucos, um grupo voltou a se reunir em frente ao palácio. Eles colocaram fogo em cartazes e cantaram o hino nacional. Os filhos desse sol é flor, gentil, pátria amada, Brasil. Em Brasília, até agora há pouco, manifestantes ainda ocupavam a marquise do Congresso Nacional. Nós vamos ao vivo até lá com a repórter Camila Bonfim. Boa noite, Camila. Boa noite, William. Boa noite a todos. Neste momento, a situação está extremamente tranquila, porque os manifestantes há pouco deixaram essa área aqui em frente ao Congresso Nacional, o gramado que eles ocupavam, inclusive também a área superior ali do Congresso, nas cúpulas da Câmara e do Senado. Portanto, momento super tranquilo agora, depois de um dia de manifestações que, segundo a Polícia Militar, aqui na capital federal, reuniu até 10 mil pessoas nessa área que a gente está mostrando agora. O esquema de segurança contou com 400 policiais militares e terminou com 2 manifestantes detidos e 2 policiais feridos. Mais cedo, por meio da assessoria, a presidente Dilma Rousseff disse que as manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia, e é próprio dos jovens fazer essas manifestações. Desde as 8 da noite, cerca de 100 homens da tropa de choque do Exército formaram uma espécie de cordão humano para evitar qualquer possível invasão do Palácio do Planalto. Em nota, representantes do ato de hoje elogiaram a condução pacífica da Polícia Militar. E também em nota, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, disse que o governo acompanhou os acontecimentos com cuidado e a firmeza necessários. O repórter Fred Ferreira acompanhou a manifestação. Na capital, o protesto começou no fim da tarde. Os manifestantes fecharam as pistas da esplanada dos ministérios e seguiram em direção ao prédio do Congresso. Cerca de 400 policiais acompanharam tudo de perto. Depois de 1 hora de caminhada tranquila, o grupo chegou ao gramado em frente ao Congresso. Uma manifestação, segundo as lideranças do movimento, contra os excessos da polícia em outros protestos pelo país, contra a PEC 37, a chamada PEC da impunidade, que tira o poder de investigação do Ministério Público, e contra o dinheiro público investido na Copa das Confederações. Algumas pessoas entraram no espelho d'água. A polícia formou um cordão de isolamento e usou spray de pimenta quando alguns manifestantes tentaram passar. O momento de maior tensão aconteceu quando um grupo rompeu a barreira dos policiais e conseguiu subir no teto do Congresso. Depois de algumas horas, os manifestantes foram saindo aos poucos. 2 horas e 15 minutos depois da ocupação do Congresso Nacional, os manifestantes conseguem chegar na principal entrada e saída de parlamentares. Um funcionário do Congresso que tentava sair do prédio foi cercado e desistiu. Os policiais voltaram a usar spray de pimenta para evitar que o grupo entrasse no prédio. Houve correria. De acordo com a polícia, houve episódios isolados de vandalismo, como a janela da primeira presidência da Câmara que foi quebrada.
a gente pode considerar isso um excesso. Agora, mesmo diante desse excesso, a Polícia Militar soube agir para não acirrar ainda mais os ânimos. Por volta das 11h30 da noite, o presidente em exercício da Câmara deixou o prédio do Congresso. Se houve momentos de tensões, eles não superam em nada a alegria e a confiança que nós temos na democracia. Conosco no estúdio o comentarista de segurança da TV Globo, Diógenes Luca. Boa noite. Boa noite, William. Luca, a Polícia Militar de São Paulo você conhece bem, Luca. Você passou lá há 30 anos. Nós vimos uma manifestação pacífica e ausência da polícia, a não ser naquele episódio no final, quando um grupo de radicais pequeno tentou invadir o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Estava correta essa atuação da polícia? Estava correto. Eu não diria que foi, na verdade, uma ausência, William, mas, na verdade, uma presença na maneira que tem que ser feito, acompanhando o movimento, garantindo a integridade dos manifestantes e garantindo também a preservação do patrimônio público. Agora, no Rio de Janeiro, a gente viu que houve uma imensa passeata pacífica e depois houve um tumulto ali no final daquela passeata. A tropa de choque só chegou tarde da noite. Faltou mais policiamento nesse caso? Na verdade, sim. Tudo é muito novo, né? Eu acho que é um momento rico para a sociedade, o que está acontecendo hoje. O sentido individual está cedendo lugar ao coletivo, isso é muito importante. É um momento de grande aprendizado para as corporações, sobretudo a Polícia Militar, que tem essa função de garantir a preservação da ordem pública e tem que achar um ponto de equilíbrio. Eu diria também que esses baderneiros que se encontram no meio dos ativistas, eles não contribuem com o movimento, ao contrário, eles prejudicam. E a parte boa dessa história é de perceber que os próprios ativistas estão combatendo os baderneiros de modo a transformar o movimento num movimento pacífico, de manifestação da sua vontade, mas dentro da preservação da ordem. Luca, vamos ver o caso de Brasília. Um símbolo importante da nação brasileira é o Congresso. A polícia deveria ter impedido a qualquer custo a ocupação da marquise do Congresso? Eu não diria. Eu acho que nós temos que avaliar o momento histórico, né? Nós estamos num sistema pendular. Uma hora não pode nada, como foi o caso de quinta-feira, um radicalismo, e uma outra hora também tem que ceder. Eu não vejo que a invasão do teto do prédio tenha sido mereceria aí uma resposta mais imediata. É claro que, no caso que aconteceu aqui em São Paulo e em Brasília, invadir a parte interior da instituição, isso seria, sim, uma grave perturbação da ordem pública e necessitaria, sim, da intervenção policial. Agora, nesse momento que nós estamos de transição, de aprendizado com tudo isso, de reflexão, eu acho que foi adequado ali permitir a parte superior, não vejo como uma situação inadequada. Luca, obrigada. Peço para você continuar aqui com a gente. No próximo bloco a gente volta a falar dessas manifestações por todo o Brasil. Correto. E você vai ver ainda nessa edição o Bate-Papo Esportivo com o Luiz Roberto. Analisa a primeira